Então agora, na nossa parte 2 aí, o que a gente vai apresentar agora? Eu separei para vocês um dicionário das linguagens, que é justamente todos os termos e jargões que são comuns em todas as linguagens, inclusive os conceitos. Então agora aqui vem a parte legal para vocês abstraírem e ver o que tem de comum, né? O que ali cada linguagem tem de diferente, a gente vai aprender na prática. Mas os conceitos comuns a gente já vai abordar a partir de hoje, tá? Primeiro conceito comum, todas elas falam de programa. E o que é o nosso programa, né? A gente já discutiu isso, mas eu gosto de traduzir isso de uma maneira mais simples, né? Às vezes as definições que a gente acha nos livros são muito conceituais, né? E eu trouxe de uma forma mais simplificada para vocês, inclusive com um resumo. E isso sempre vai ter aqui no nosso dicionário, tá? Vai ter uma explicação maior e um resumo, que eu acho que esse resumo vai ser bem legal para vocês quando vocês precisarem responder rápido ali uma pergunta. Então, um programa de computador ou programa informático é um conjunto de instruções que descrevem uma tarefa a ser realizada por um computador. Então, é justamente uma sequência lógica que descrevem tarefas que precisam ser realizadas pelo computador. O termo pode ser uma referência ao código-fonte, a linguagem de programação, escrito em uma linguagem de programação, ou a um arquivo que contém uma forma executável desse código-fonte. O que isso quer dizer? Que um programa é tanto o código-fonte que a gente está fazendo, quanto um código já compilado ali em executável, como o próprio Fábio falou, um .exe ali que o nosso software vai entender, tá? Nosso sistema operacional vai entender. E aí, trazendo isso que de uma forma mais genérica ainda, um programa nada mais é que um algoritmo escrito em uma linguagem de programação. Mas isso aqui é bem legal para vocês entenderem o vínculo com a lógica de programação. Um programa nada mais é que um algoritmo. O que é um algoritmo? É uma sequência de instruções lógicas que resultam num resultado de algum problema. Ou seja, um programa nada mais é que um algoritmo escrito em uma linguagem de programação. Tá? Nosso próximo termo é justamente uma derivação de programas, né? O que são sistemas, né? Ou um sistema ou um aplicativo? É o software projetado através da linguagem de programação para executar um grupo de programas, tarefas ou atividades coordenadas para o benefício do usuário. Então, qual que é a ideia aqui? Um sistema, um aplicativo, é um conjunto de programas. Só que é um conjunto de programas solto. Eu vou pegar um programa que faz 1 mais 2, depois eu vou pegar um programa que mede a minha temperatura, depois eu vou pegar um programa que calcula a velocidade média do meu carro. Isso forma algum sistema? Isso tem alguma interação entre si? Nenhuma, né? Então, um sistema, um aplicativo, ele é um software projetado através da linguagem de programação, com diversos programas, mas esses programas eles têm um objetivo em comum, que é, efetivamente, resolver algum problema. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Gmail. Vou pegar o Gmail. Como que funciona o sistema Gmail? Qual que é o objetivo dele? Gerenciar a sua caixa de e-mail, correto? Então, qual que é o objetivo que o Gmail precisa trazer? Ele traz ali uma série de programas para resolver o seu problema de gerir a sua caixa de e-mail. E quais seriam esses programas, por exemplo? Eu preciso logar no Gmail para acessar minhas contas? Preciso. Então, eu teria um programa para fazer o meu acesso. Depois, eu não preciso fazer um programa para listar os meus e-mails atualizados, ordenados do mais atual para o mais antigo? É um segundo programa. Eu preciso fazer um programa para enviar um e-mail que ele abre o modalzinho, eu digito e ele transmite esse e-mail para o meu cliente? Sim, é um terceiro programa. Um quarto programa que a gente pode ter no Gmail seria justamente a barrinha de pesquisa. Quando eu pesquiso lá na barrinha de pesquisa, eu não tenho efetivamente que eu não quero diminuir a minha quantidade de e-mails até achar aquele e-mail que eu quero, então seria um quarto programa. Só que percebam que esses programas, todos eles têm um resultado em comum, que é gerenciar a sua caixa de e-mail. Então, acessar o Gmail, listar a lista de e-mails não lidos, enviar e-mail, pesquisar e-mail, tudo isso são programas separados, só que quando eles se juntam, eles se transformam em um sistema ou uma aplicação, tá? A terminologia é o mesmo. Ah, Rafa, então quando que eu falo sistema e quando que eu falo aplicativo? Geralmente a gente fala aplicativo quando é algo voltado a que fica na máquina. Então, por exemplo, eu instalei um aplicativo desktop, eu instalei um aplicativo no celular, e a gente costuma falar que são aplicativos.
Pode se chamar de sistemas também, mas a gente costuma usar aplicativos. E sistemas geralmente são coisas que a gente acessa na web, né? Então, por exemplo, um sistema web, né? O Facebook, o Google, etc e tal, são sistemas web, tá? E aí o resumo que eu trouxe para esse dicionário é o quê? Um aplicativo nada mais é que um conjunto de programas que tem um objetivo em comum de resolução de algum problema para o usuário. Então, percebam que para ser um sistema não podem ser programas separados, precisam ser programas que visam aquele mesmo resultado. Depois que a gente já sabe quais são programas e o que são sistemas e aplicativos, é interessante que a gente entenda o desenho, né, de como isso funciona hoje em dia. A gente tem sempre pelo menos 3 camadas aí, né, principais de sistemas. A gente tem sistemas back-end, a gente tem sistemas front-end e a gente tem sistemas mobile, né? A gente tem desktop também, são 4 aqui os principais, e tem mainframe, tem todos os outros. Mas os principais aqui são esses 4. E qual que é a responsabilidade de cada um? A gente já sabe que são sistemas, né? Eles são um conjunto de programas que resolvem um problema para o usuário. Só que aí, você acabou de falar que para o mesmo problema, né, para o mesmo Gmail, eu tenho 4 camadas. É isso mesmo, Rafa? É isso mesmo. E vocês vão entender qual que é o legal de usar essas 4 camadas. Começando pelo back-end. O back-end é o nome dado ao sistema que tem a responsabilidade de fornecer os dados e serviços para que um ou mais sistemas possa se utilizar desses serviços. Ou seja, tudo isso que eu falei agora para vocês do Gmail, eu preciso fazer o login, eu preciso listar os meus e-mails, eu preciso enviar um e-mail e eu preciso filtrar meu e-mail. Pelo menos essas 4 funcionalidades aí do Gmail. Eu não posso fazer isso na camada do front-end. Por quê? Porque eu não acesso o meu banco de dados no meu front-end. Isso é totalmente errado e isso abre uma margem de segurança enorme. Então, para a gente solucionar isso, eu tenho um sistema back-end que a responsabilidade dele é única e exclusivamente prover dados e serviços. Então, na hora que eu logo, eu preciso chamar o meu serviço de login passando meu usuário e senha e falando, ó, back-end, vê se esse meu usuário aí está autenticado. Ele vai falar se está autenticado ou se não está autenticado. Depois, eu vou falar, ó, back-end, me traz aí minha lista de e-mails atualizada e o que volta do meu back-end é simplesmente os dados, a lista de e-mail, aquilo que estava lá no nosso banco de dados. Mesma coisa para o envio de e-mail. Ó, toma esse e-mail aqui, envia para mim, para tal pessoa, o back-end pega e tem a responsabilidade de fazer esse serviço acontecer, assim como a pesquisa. E aí vocês devem estar se perguntando, efetivamente o nosso back-end, a responsabilidade de qualquer sistema back-end é prover dados e serviços para que as outras camadas que eu vou apresentar para vocês agora consumam. Olha que legal. Então, em resumo, o que é um back-end? É um aplicativo, né, um sistema, que fornece o que chamamos de regra de negócio e disponibiliza dados a outros aplicativos seguindo essa mesma regra. Ou seja, o aplicativo do back-end, ele não interage com o sistema, com a pessoa final, ele interage com outros aplicativos. A ideia do back-end é simplesmente fornecer dados para que outros aplicativos se beneficiem desses dados. Eu vou seguir na linha do Gmail, vocês vão achar bem legal quando a gente chegar no final. Quem que é o nosso front-end? A nossa próxima camada, né? Front-end é o nome dado ao sistema que tem a responsabilidade de interagir com o usuário final através de interfaces gráficas. Nesse aplicativo, é necessário que a informação seja tratada e enviada para o back-end. Em resumo, é um aplicativo que fornece o que chamamos de interface gráfica, né? Isso em sigla se vira UI, né? User Interface, para manipulação de dados e utilização por um usuário pessoa. Então, vamos voltar no caso do Gmail. Eu criei o serviço de login, eu criei o serviço que volta à lista de e-mails, eu criei o serviço que envia e-mail e eu criei o serviço que busca o meu e-mail de acordo com uma palavra. O meu usuário final vai conseguir interagir com esses serviços? Jamais, tá? Ele não consegue interagir com esses serviços até por uma questão de segurança. Então a gente cria um segundo serviço que agora vai fazer a tela de login. E nessa tela de login, quando a pessoa digitar o usuário e a senha e clicar no botão entrar, ele pega esse usuário e senha e manda para o nosso back-end. O nosso back-end processa essa informação, digere ali bonitinho e fala, olha, esse usuário está autenticado ou esse usuário não está autenticado. Mesma coisa para a nossa lista de e-mails. A partir do momento que a pessoa está autenticada, eu preciso exibir essa lista de e-mails para aquela pessoa. Então, o meu back-end só traz a lista. O que o meu front-end faz? Transforma aquilo num HTML, CSS, JavaScript bonitão
para que o meu usuário consiga enxergar aquela nossa lista de e-mails como a gente vê no Gmail hoje de uma forma muito bonita. Mesma coisa para o enviar e-mail, eu preciso que o meu front-end crie uma tela onde o meu usuário digite as informações. Quando ele clicar no botão enviar, vai ser passado para o meu back-end e o meu back-end que vai enviar o e-mail. E a pesquisa é a mesma coisa. Quando a pessoa digita a pesquisa, ele chama o back-end para o back-end trazer a lista de e-mails através daquela palavra. Então perceberam que tem uma integração aí, né? Eu tenho efetivamente um sistema back-end que ele só fornece dados e serviços, e agora eu fiz a primeira camada front-end, que é justamente a camada que vai ser disponível para o meu usuário através do navegador. Então o que é o nosso front-end? Geralmente a gente fala de front-end para sistemas web, né? Então o front-end, ele é o sistema web que vai estar disponível através de www.gmail.com, e aí tudo que vocês estão vendo lá no Gmail, você vê, né, que vocês veem com os olhos, é justamente o front-end. Quando você clica no botão, ele passa para o back-end por trás, você não vê, e isso volta para você através de uma informação, tá? Então falamos do back-end e do front-end. Obviamente que aqui vem duas pegadinhas muito legais que eu deixei para vocês, né? Uma coisa que acontece muito, e existe um motivo para isso, é que o nosso front-end, ele costuma ser o bichinho bonitinho, para que o nosso usuário fale, ah, que legal usar isso aqui, que bacana e tudo mais. Só que por trás ele é esse pequeno monstrinho cheio de serviços. Então geralmente a gente, né, tem essa analogia que o front-end ele tem que encantar o usuário pela beleza, enquanto o back-end às vezes ele tem muitos serviços, muitas coisas, e ali não seria algo bonito do usuário ver, né? Se o usuário vê o back-end ele vai falar, meu Deus, o que é isso aqui? É isso aqui é o Gmail mesmo? Não é a intenção, tá? Então, efetivamente, o nosso front-end aí, ele tende a ser mais bonitinho. E aí eu trouxe uma segunda imagem, que é uma segunda imagem que também tem a mesma analogia, mas ela tem uma parte mais importante ainda. Se a gente está falando, né, que o nosso front-end é aquilo que trata direto com o nosso usuário, ele tem uma parte importante de encantar aqui, né? O que uma sereia faz com um homem, né? Ela encanta para justamente se apossar daquele homem, né? Então a referência aqui é muito legal, justamente por quê? Porque o nosso front-end, ele tem a responsabilidade de fazer com que o nosso usuário queira voltar efetivamente todo dia para aquele sistema. Você não estaria vendo Facebook, Instagram, Twitter ou qualquer rede social, o próprio YouTube, que é a sua rede social favorita, se ele não tivesse um front-end que te chamasse a atenção para você voltar para ele todo dia, indiferente de como que o back-end foi escrito. Bem legal, né? E aí, gente, dentro ainda do front-end, né? A gente ainda só falou do back-end e do front-end, tá? Dentro ainda do nosso, efetivamente, do nosso front-end, tem uma segunda camada que a gente acaba fazendo, que vocês aprenderam com o Douglas no CSS, que é justamente o conceito de responsivo. O que é o conceito de responsivo? É você continuar fazendo tudo que você fez para o navegador web, só que funcionando também no navegador do celular da pessoa. Não é no celular da pessoa, é no navegador, tem que entender isso. Um sistema web, tanto web quanto responsivo, eles não rodam direto no navegador do celular ou na máquina da pessoa. Eles rodam através do sistema operacional, que por sinal é um interpretador. Olha aí, o nosso navegador nada mais é que um interpretador. Ele interpreta o HTML, CSS e o JavaScript de uma forma que a gente entende visualmente. Bem legal, né? Então o responsivo nada mais é que uma derivação do front-end, onde além de desenvolver interfaces gráficas para o navegador do computador, também adaptamos essas interfaces para que elas funcionem bem no navegador do smartphone. Ou seja, é desenvolver a interface gráfica para que a mesma interface funcione tanto no navegador desktop quanto no smartphone. Então esse resumo é bem legal, né? Quando a gente fala de um site responsivo, a gente está falando que é uma interface gráfica que funciona tanto no desktop quanto no navegador do smartphone. Desktop, né? A gente falou então agora back-end, front-end. Próximo que a gente vai falar, desktop, né? O que são desktop? São aplicativos que são executados no sistema operacional do computador. Ao contrário dos sistemas web, parte do código fica salva direto no HD da máquina do usuário, facilitando, assim, algumas atividades sem conexão com a internet e segurança das informações. Então, o que a gente tem? O nosso aplicativo back-end, imagina que o Gmail tem um desktop, eu nem sei se tem, talvez tenha, mas eu não sei se tem. Não tem, vou usar o Outlook para vocês entenderem, porque o Outlook ele literalmente serve como um sistema desktop para o Gmail. Então vocês já perceberam que no Outlook vocês conseguem adicionar a caixa de e-mail de vocês, efetivamente mesmo sendo, não estando ali no aplicativo do Gmail. Como isso é possível? Lembra que o back-end fornece os dados?
O nosso front-end, quando a gente acessou lá na URL, ele teve que transformar numa telinha que lista os e-mails, numa telinha que faz o login, numa telinha que pesquisa e numa telinha que envia e-mail. O nosso aplicativo desktop faz a mesma coisa de fazer a interface gráfica, só que agora em algo que fica dentro da nossa máquina, porque o nosso sistema web você precisa acessar através de uma URL de um navegador. Agora o sistema desktop ele faz a mesma coisa que o front-end, só que ele faz dentro da própria máquina. Ou seja, se vocês têm um Outlook instalado, vocês conseguem acessar exatamente tudo que a gente forneceu no back-end, mesmo não utilizando um aplicativo desktop do Gmail. Por quê? Porque a interface gráfica não tem a ver com os dados. Não é porque eu tenho um dado do Gmail que eu preciso ter um aplicativo do Gmail para ele funcionar no desktop. Qualquer aplicativo, ou enfim, também no mobile, né? No web. Qualquer aplicativo que consuma daquele back-end consegue fornecer aquelas informações. Então essa é uma analogia legal, né? O Outlook, embora ele não seja da Google, ele consegue integrar com o back-end do Gmail e trazer os dados efetivamente ali para a gente poder fazer tudo certinho e exibir as 4 telinhas que a gente acabou de comentar. Aqui tem um ponto importante para o desktop e para o mobile, né? Para eu fechar esse ponto aqui com vocês, que é muito legal, que é o quê? Por que os jogos, né? Vou entrar um pouquinho na arquitetura de games aqui até para vocês entenderem um pouquinho melhor. Por que os jogos ou o próprio Waze, que são aplicativos mais complexos, eles não são web, eles são desktop e aplicativo? A resposta disso está justamente que na arquitetura web, parte do processamento ainda fica no servidor daquela empresa. E o código, a segurança do código é mais... Você trafega muita informação do código. Quando você tem um aplicativo desktop, um aplicativo mobile, efetivamente, esse trafegamento, além de ser mais seguro, você consegue usar mais a potência da máquina. Então, efetivamente, jogos, eles são no formato desktop e mobile justamente para utilizar mais da potência de hardware, uma coisa que a gente não conseguiria fazer no navegador. Por quê? Porque lembra que o navegador, ele é um programa e ele interpreta as coisas para que a gente visualize. Ou seja, eu tenho que ter um programa que recebe as informações e transforma aquilo numa interface gráfica que eu entenda. Ele precisa do programa no meio. E isso faz com que tenha uma limitação. Por exemplo, vocês já perceberam que o Chrome, às vezes, acaba deixando a sua máquina lenta. Por quê? Porque ele depende da memória dele. Imagina você rodar um jogo pesado num aplicativo que tem uma memória limitada se comparada com um aplicativo desktop ou com um aplicativo mobile. Então, por isso, a maioria dos jogos, né, dos jogos mais oficiais, competitivos, eles são em plataforma desktop e mobile, tá? Obviamente que se a gente já falou do desktop, o mobile é exatamente a mesma arquitetura do desktop, só que rodando num smartphone e não num computador, né, num notebook ou num computador de mesa, né? Eles são aplicativos executados no sistema operacional do smartphone, ao contrário dos sistemas web, parte do código fica salvo direto no celular do usuário, facilitando assim algumas atividades sem conexão com a internet e segurança das informações. Então, efetivamente, lembra lá do nosso conceito? Eu tenho o back-end do Gmail que provê aqueles 4 serviços: login, busca, enviar e-mail e filtrar e-mail. Quando eu vou para o front-end, eu crio uma tela que efetivamente consome esses 4 serviços e transforma isso para o meu usuário. Quando eu vou para o desktop, eu tenho um aplicativo salvo dentro do meu computador que consome esses 4 serviços e devolve uma interface gráfica para o usuário. E o mobile é a mesma coisa. Eu crio uma interface gráfica que efetivamente consome esses 4 serviços e devolve uma interface gráfica para o meu usuário. Mas por que são necessários 3 camadas diferentes para fazer isso? Por causa da opção. Vocês já perceberam que o layout do Gmail é completamente diferente do layout do Outlook e completamente diferente do layout do Gmail do aplicativo? Quando você está no celular, você tem uma visualização diferente de quando você está no desktop. Quando você está no desktop, você tem uma visualização diferente de quando você está no sistema web. Por isso, cada camada ela entrega uma interface gráfica diferente para o seu usuário. Por quê? Porque um usuário que acessa no navegador, ele espera ver a informação de um jeito. Mesmo que você não saiba o que você espera, o nosso cérebro espera a informação vindo de um jeito por causa daquele tamanho de tela. Quando a gente vai para um mobile, acontece a mesma coisa. Para um desktop, eu já não estou mais no navegador, eu estou num aplicativo. Então, o nosso cérebro espera uma outra visualização. E quando a gente vai para o celular, obviamente, a gente espera uma outra visualização ainda,
que é diferente das outras 3. Por isso que a gente tem sempre em vários sistemas 4 camadas. Rafa, é obrigatório fazer as 4 camadas? Depende da sua regra de negócio. Se sua regra de negócio é um sistema administrativo de contas a pagar, você precisa ter um sistema desktop e um aplicativo de celular? Não necessariamente. Aí você fez esse sistema administrativo da sua empresa. O seu diretor agora quer ver isso num aplicativo de celular. Aí você faz o aplicativo. Agora, em contrapartida, eu vou começar, por exemplo, vou usar o exemplo do Instagram. O Instagram, quando ele surgiu, ele só tinha o aplicativo de smartphone. Ele não tinha nenhum aplicativo desktop, não sei nem se tem ainda, e ele não tinha o sistema web. O sistema web hoje tem. Mas ele não tinha essas 2 camadas. Por quê? Porque o objetivo do Instagram era atender uma rede social no celular. Então eu não precisei fazer as outras camadas de desktop e web. Eu simplesmente fiz a camada aplicativo e back-end. Back-end, na maioria das vezes, você vai ter que fazer. Não existe sistema sem regra de negócio, sem toda a inteligência do negócio. Então a parte do back-end é praticamente obrigatória. Agora as camadas, os canais, fica de acordo com o que você tem de regra de negócio ali que você precisa entregar para o seu cliente, tá? Integração eu já expliquei, mas vou falar de novo, né? Integração é o nome dado quando 2 ou mais sistemas conversam entre si, geralmente através de dados e trafegando através do protocolo HTTP ou outros protocolos, tá? Pode ser qualquer protocolo aqui. Embora não precisem necessariamente ser sistemas muito distantes, podem ter integração entre 2 sistemas de uma mesma empresa, por exemplo. Então, como eu acabei de falar para vocês, eu não fiz o desktop, o web, o front-end e o aplicativo do Gmail, eu não estou me conectando e não estou pedindo serviços para o meu back-end, isso é uma integração. Eu estou mandando dados para o meu back-end, falando back-end, loga esse usuário. Depois back-end me traz a lista de e-mails desse usuário. Tudo isso se dá através de uma integração entre 2 sistemas. O sistema web chamou o sistema back-end, o sistema desktop chamou o sistema back-end, o sistema mobile chamou o sistema back-end. Isso se dá o nome de integração. Aqui tem um exemplinho, né? Só para a gente trazer aqui, a gente vai falar disso mais ao longo das aulas. Mas como que funciona uma integração? Eu tenho um sistema cliente, que seria um sistema web, né? Nada mais é do que um sistema web. Esse sistema cliente, ele faz uma requisição para o servidor, que seria o back-end, e o back-end devolve a primeira vez um HTML. Depois ele faz outra requisição para o servidor e o servidor agora volta JSON. Isso aqui é uma integração. Nada mais é que eu tenho um servidor que precisa dos dados, eu tenho um servidor que contém os dados e eu fico trocando informações entre eles para exibir para o meu usuário final. Nosso usuário está aqui, né? Está olhando para esse sistema, enquanto esses 2 aqui estão trocando informações. Depois disso, para a gente fechar essa segunda partezinha aqui e seguir, a gente tem uma questão que vocês vão ouvir muito ao longo desses quatro linguagens de programação, que é o conceito de pacote. O que é o pacote? O pacote é dado quando terminamos o nosso sistema e vamos gerar a versão total do sistema para o servidor que vai manter a aplicação. Geralmente é gerado um arquivo único que contém todos os programas daquele sistema, assim como as suas configurações. Indiferente da linguagem, a maioria precisa de um pacote para ser disponibilizada a versão estável para o usuário. Então, como que funciona? A gente desenvolveu o nosso sistema. Indiferente de qual que foi a linguagem, eu preciso de transformar isso para que o meu usuário final agora utilize. Se eu vou fazer um back-end, eu preciso gerar um pacote back-end para colocar no meu servidor back-end, para que o meu usuário baixe consiga acessar essas informações. Se eu fiz um aplicativo desktop, eu preciso gerar um pacote desktop, subir na loja desktop ou subir em algum sistema onde a pessoa consiga baixar e instalar esse aplicativo desktop para ele utilizar. Se for um aplicativo mobile, eu preciso gerar um pacote mobile, Android ou iOS, daquele código, subir na Apple Store ou na Google Play para que a pessoa consiga baixar aquele pacote e instalar. Então, na verdade, o pacote nada mais é que o sistema de uma forma executável, né? Eu gerei um pacote executável do Android, eu gerei um pacote executável do desktop, eu gerei um pacote executável do back-end e assim sucessivamente, tá? E aí aqui a gente tem alguns exemplos de pacotes utilizados que vocês já devem ter visto diversos aí, e aí agora vocês vão ter mais contatos. Por exemplo, o primeiro pacote que a gente utiliza é o APK. Que pacote é esse? Esse é o pacote gerado para o sistema operacional Android. Ou seja, para você
baixar todo o aplicativo que está instalado no seu celular Android, ele tem, né, quando você baixou ele da loja, você baixou um aplicativo APK ou AB, né? Ele tem uma segunda extensão, mas o APK é o mais comum. O IPA é a mesma coisa, né? É uma extensão de arquivo, é um pacotinho, né? Um arquivo zipado. Geralmente, gente, a maioria dos pacotes eles são um arquivo único, tá? Então eles vêm comprimidos num arquivo único para que justamente fique mais fácil a instalação. O arquivo .ipa nada mais é que um pacote gerado para o sistema operacional iOS. Então quando você baixa lá no seu iPhone um app, você está baixando um IPA que está sendo instalado lá no seu sistema operacional. Um exe, o pessoal que tem o Windows já deve ter visto diversas vezes, é um pacote executável para o sistema operacional Windows. Então, toda vez que eu baixo um exe, eu estou baixando um sistema, um aplicativo que vai ser executado de maneira desktop no meu sistema operacional Windows, tá? Outros exemplos que a gente tem, DLL, é um pacote operacional do sistema operacional Windows. Qual que é a diferença do exe e do DLL? O exe geralmente é um programa que tem interface gráfica, que vai ser instalado e a gente vai utilizar. A DLL geralmente é um sistema, um pacote, um programa que o Windows utiliza sozinho. Então vai ficar dentro das bibliotecas ali do Windows e o Windows vai efetivamente ler e falar, ah, entendi. Show de bola aqui, tem que usar essa DLL para alguma coisa. Mesma coisa, DMG, né? É um pacote executável para o sistema operacional macOS. Então, toda vez que você baixa lá no macOS um programa, você baixa como .dmg. PKG é um pacote operacional do sistema operacional macOS, ou seja, é um pacote que não tem um programa propriamente dito, é um pacote de bibliotecas que você vai instalar no seu sistema operacional, no caso do macOS. E aí, quando a gente vai para as linguagens web, as extensões são um pouquinho diferentes. Geralmente a gente usa WAR, EAR, ZIP, entre outras, né? Tem diversas extensões de pacotes aqui para web, que geralmente a gente usa para aplicações web, né? Front-end e back-end, tá? Então tem essa daí.